Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler especificamente o verso 24. Jesus está próximo de ser entregue nas mãos dos homens aqui. Eu vou ler em duas versões, começando pela NVT, que diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Uma outra versão diz: na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Pai amado, Deus de misericórdia, nós queremos apresentar agora, Senhor, esse período da palavra. O Senhor já tem falado conosco, Pai. O Senhor é um Deus que tem estratégias para falar com o ser humano. O Senhor fala através de um abraço, fala através de um sorriso, fala poderosamente através dos louvores. Agora eu te peço, Pai amado, fala aos nossos corações poderosamente por meio da Tua palavra. Leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Como a Aline orou no louvor, Pai amado, que os problemas do dia a dia não venham tirar a devida atenção que nós devemos dar para a Tua palavra. Não que os problemas vão sumir, mas a Tua palavra é poderosa para falar aos nossos corações temerosos. Leva a nossa mente cativa a Ti. Repreenda toda ação do inimigo, Senhor. E que os nossos corações possam receber a Tua palavra, assim como uma semente, Senhor, que cai em terra fértil. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. O tema de hoje é o poder transformador da entrega genuína. O Senhor Jesus sempre se utilizou de parábolas, metáforas e alegorias para ensinar para o povo judeu. O bom professor, ele sempre faz isso, né? Ele é capaz de inserir o aluno na realidade de aprendizado. Jesus é chamado mestre dos mestres porque ele era dotado de uma capacidade divina de ensinar, de proporcionar ensinamento. Jesus, além de ser mestre por excelência, constrói os seus ensinamentos baseados na realidade do povo e da cultura. E olha só que interessante, ele se utiliza de uma situação básica para o judeu, que era a vida agrícola. Aí você fala, mas era assim que funcionava a economia do povo de Israel? Não. A economia era feita de comércio, que às vezes acontecia no templo. Eles vendiam lá animais para os sacrifícios, obtinham valores e trocavam esses valores. A economia era industrializada também, porque os judeus eles trabalhavam com a fiação e tecelagem. Eles trabalhavam com cerâmica, trabalhavam com couro, com betume, com artesanato. Então você percebe que a economia era uma economia agitada. Mas a principal das economias dos judeus era a base da agricultura. E ele utiliza para ensinar a base do povo. Olha que interessante que Jesus faz. Grande parte das parábolas de Jesus possui o pano de fundo do processo agrícola. Nós temos 3 textos. A parábola do semeador, que está lá em Lucas 8, do 5 a 8. Nós temos a parábola do grão de mostarda, que está lá em Lucas, capítulo 13. Nós temos a parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus 13, do 24 ao 30. E aqui em João, capítulo 12, verso 24, o Senhor Jesus retoma o processo metafórico, se utilizando do grão de trigo para expor aquilo que está prestes a acontecer com ele. Então Jesus quer ensinar para o povo judeu, para os discípulos, e principalmente para os gregos, porque havia um grupo de gregos
que pediram a Filipe e André para apresentarem Jesus. Esse é o contexto anterior do versículo que nós lemos, porque senão ia ficar um pouco extenso. Então, quando André e Felipe vão conversar com Jesus, falam assim, ó, existe um grupo de gregos querendo conversar com vocês, Jesus inicia o aprendizado, o ensinamento sobre o que aconteceria com ele, utilizando como metáfora o grão de trigo. Embora seja uma metáfora simples, ela está carregada de verdades que podem ser aplicadas à vida de Jesus, mas que também pode e deve ser aplicada à vida do cristão. O que Cristo quer dizer com essa metáfora? Ele está falando assim, ó, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. E Jesus tinha uma preocupação grandiosa em demonstrar para os discípulos que toda a história estava gerida e estava nas suas mãos. O que ia acontecer com Jesus não foi um acidente, porque a palavra afirma que ele se entregou. Não foi, ou não foram os seres humanos, não foi Pilato, não foi os judeus, mas Cristo se entregou por um propósito maior. E é extremamente interessante, por quê? Porque quando Jesus veio para esse mundo, ele veio com um propósito. E ele não abriu mão desse propósito, ele não se desviou desse propósito, ele não mudou de propósito. E de semelhante modo, não sei se você já percebeu, o grão de trigo também existe por um propósito. Então Jesus, entendendo que ele explicaria algo que os discípulos perceberiam, ou entenderiam de maneira direta ou indireta o que aconteceria com ele, ele utilizou a metáfora do grão de trigo. E nós sabemos o que aconteceu com Jesus, nós sabemos a sua morte. Só que hoje nós vamos utilizar essa metáfora não para falar só de Cristo, mas para falar dos discípulos, para falar do plano de Deus para a sua vida. Porque se existe algo que é extremamente interessante é que Cristo veio com um propósito. E o propósito era de se entregar por mim e por você. E Cristo não mudou o seu propósito. E a entrega do nosso Senhor foi genuína e total. E nós sabemos que o que a morte de Cristo Jesus gerou na cruz, para mim e para você, foi algo tão tremendo, tão transformador, que eu quero separar e conversar com vocês sobre 3 lições de uma entrega genuína. 3 lições de uma entrega verdadeira no processo do Evangelho. E a primeira lição é que o grão de trigo não é plantado para germinar parcialmente. Vou repetir isso, ó. O grão de trigo não é plantado para germinar parcialmente. Não dá para manter o status quo de semente e de planta ao mesmo tempo, dá? Dá para ser uma semente e uma planta ao mesmo tempo? Não dá. A semente ela tem um objetivo e um propósito, que é se tornar uma planta. Nesse caso, se tornar o trigo. Ao germinar, o trigo inicia um processo imediato em rumo ao seu objetivo de ser planta, rompendo com toda a estrutura da casca para se tornar algo maior. Mas o trigo não é plantado para ficar parcialmente trigo e parcialmente planta. Ele é trigo que deve se tornar planta. E o processo não pode ser interrompido no meio. Olha só que interessante as fases do trigo. Ele passa pelo processo de germinação, que dura entre 5 e 7 dias. Depois ele se torna uma espécie de plântula, que é quando a folha começa a surgir. Depois ele vai para o processo do perfilhamento, quando ele começa a se dividir em pequenas folhas. Depois ele vai para o processo de alongamento, no qual ele consegue esticar. Depois ele se torna no processo de espigamento, que a gente começa a ver aquele formato de trigo surgir. Depois o processo de maturação, qual os outros grãos já estão nascendo dentro do trigo. Mas olha só que interessante, o processo ele é único, ele é contínuo e ele é vertical e ele não volta. Da mesma maneira, os versículos de Mateus 20, capítulo 20, 17 a 19, Lucas capítulo 18 e Marcos capítulo 10, mostram que Jesus veio para anunciar a sua morte e que absolutamente nada desviaria ele do foco. Por que eu estou falando isso? Porque assim como o mestre fez, nós devemos também fazer.
O objetivo de Deus para você é que você cresça, que você se desenvolva. Jesus não quer que você fique meio crente e meio mundano. Você foi chamado para gerar frutos, mas isso só é possível se você entender que a entrega é total e é genuína. Você, olha para mim, você foi chamado para um objetivo específico. Assim como o trigo existe para se tornar um grão maior, depois uma folha e romper com a casca, da mesma maneira, você foi chamado porque há um propósito para a sua vida. E não é ficar mesclado ou viver de uma maneira dicotômica, ora lá, ora aqui, ora meditando, ora não meditando. Você foi chamado para estar integralmente na presença de Deus. E assim como Cristo, com todo o seu ser, foi entregue na cruz para que algo maior acontecesse da mesma forma, você foi chamado para algo maior, que não pode estar entrelaçado com o seu passado. Você foi chamado para um propósito maior e gradativo, independente do seu passado. E às vezes é interessante que a gente tenta levar a vida que nós tínhamos no passado e equilibrá-la com a vida que nós temos agora, mas você não foi chamado para estar no meio termo. Você não foi chamado para ser meia semente, meio trigo, meia árvore. Então Deus te quer na íntegra. O Senhor Jesus tem um projeto para a sua vida que vai depender do seu ser integralmente. Ele não te quer parcialmente. Olha para mim. Jesus te ama tanto e tem um plano tão rigoroso para você que Ele não te quer parcialmente. Ele quer a sua alma, a sua mente, o seu coração, a sua disposição, o seu tempo. Ele quer o seu amor. Olha, o grão não existe para ser grão eternamente. Olha isso que eu vou te falar, o grão, ele não existe para ser grão eternamente. Nós só conseguimos absorver algo do grão se ele for plantado, se ele morrer na terra e se ele gerar o trigo. Você não foi chamado para viver parcialmente. E outra coisa, você não foi chamado para viver atrelado ao seu passado. Deus tem um plano futuro, algo diferenciado logo à frente. Mas isso requer que a sua entrega seja completa. Em corpo, alma, mente, dedicação. O cristão é chamado para uma entrega total, que o levará a outro nível de vida. Já parou para pensar na semente? Já parou para pensar no tamanho do trigo? Já parou para pensar no tamanho da plantação de trigo? Quando você olha para aquela plantação de trigo linda, maravilhosa, você esquece que antes aquilo já foi uma planta menor, e que antes aquilo já foi uma semente, e que antes aquilo estava enterrado na terra. Mas houve um processo de ruptura com o seu próprio status quo. Ele cresceu, se desenvolveu para algo maior. E assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para essa terra com o objetivo único, exclusivo de morrer na cruz, e nada o desviou, nada o tirou do seu propósito. E ele veio para morrer, e ele assim o fez. Da mesma maneira, ele te chama para que você faça o mesmo. Então eu quero que agora você pondere o que está impedindo você de romper a casca. O que está impedindo você de frutificar para o Evangelho. O que nessa vida de grão está te atraindo? O que nessa vida, como um grão pequenininho, está fazendo com que você permaneça grão e não se desenvolva como uma planta? Nós precisamos entender, olha que interessante, às vezes nós perguntamos por que determinadas coisas não dão certo nas nossas vidas. Por que determinadas coisas não dão certo nas nossas vidas? E a gente se esquece que na grande maioria das vezes nós nos entregamos parcialmente. E Deus não trabalha com parcialidade. Se você for em Apocalipse, você vai perceber uma coisa. Jesus fala um pouquinho sobre o morno. O que ele fala? Você que é morno, antes fosse frio ou quente, mas já que você é morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o versículo. Porque Deus ele não consegue trabalhar, e não é porque Deus é vaidoso, não é porque Deus não tem capacidade, é porque Deus quer gerar no seu coração glória a Ele.
Então, se você está entregue parcialmente ao Senhor, Ele não pode te abençoar 100%, sabe por quê? Porque se você for entregue parcialmente, ou se você se entregar parcialmente, pode ser que no fundo do seu coração você ache que as suas vitórias, que a sua saúde, que o seu dinheiro, que o seu progresso na vida profissional depende de você, ou foi gerada por você. Então, por que você acha que algumas pessoas, às vezes, antes delas crescerem muito, Deus tira tudo? Sabe por que Deus tira tudo? Para a pessoa olhar e ver que ela não tem nada mais palpável, ela não tem mais ajuda de amigos, ela não tem mais ajuda de familiares, ela não tem mais pessoas com quem contar, ela não tem absolutamente ninguém. Aí Deus desce com a sua onipotente mão, tira do buraco e levanta e coloca você de pé. Sabe por quê? Porque quando Deus fizer isso com você, você vai ter a plena certeza de quem te salvou, de quem te livrou, de quem te curou. Sabe, é igual um manco. A pessoa que é manca, que ela vai arrastando a perna. Quando ela chega em determinado lugar, ela pode pensar, a perna forte que me trouxe aqui. Somos nós. Quando nós estamos mais ou menos em tudo na vida, se nós prosperarmos, nós podemos achar que fomos nós que fizemos aquilo. Então, às vezes, Deus tira tudo. Deus tira tudo para que a entrega seja genuína, para que a entrega seja verdadeira, para que você ofereça tudo que você tem ao Senhor, porque você fala, Deus, não sobrou mais nada, a única coisa que eu tenho comigo é a minha fé. Então é aí que Ele vai trabalhar. De novo, sabe por quê? Porque Deus não trabalha com parcialidade. Então, algumas coisas não funcionam porque nós ainda estamos muito parciais. Parciais na entrega do tempo, no ensaio, parciais na entrega dos nossos dízimos, parciais na entrega do nosso tempo à adoração, à meditação, parciais, até sabe no quê? Até com a nossa vida. Quantas pessoas não carregam traumas passados e ainda querem que esses traumas sejam resolvidos no futuro? Quantas pessoas não caminham porque receberam uma palavra, sei lá, do familiar, do pai, da mãe, de um amigo, e não caminham porque o passado fica lá, sabe? É por isso que tem um texto que o Adilson gosta, eu gosto também de Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo mais poderoso para você. Mas está na hora da entrega ser genuína. Tá? Porque, deixa eu te falar, existe um confronto dentro dos nossos corações. Porque o que o ser humano mais deseja, sabe o que é? Ele deseja equilibrar dois universos e dois mundos. Nós queremos carregar dois mundos dentro do nosso coração. Nós queremos carregar nosso mundo atual de cristão, mas nós queremos carregar o nosso passado. Nós queremos, a palavra é essa, nós queremos conciliar dois universos inconciliáveis. Ou a gente mergulha num propósito de florescermos para Cristo, como grãos. Rompemos a casca do nosso coração e começamos a produzir o trigo, ou as coisas não vão acontecer para nós. Então eu quero que você pense agora, o que te impede de se entregar, se render totalmente ao Senhor? O que te impede, o que o passado fala aos seus ouvidos que te impede de seguir para o futuro? Vou repetir essa frase. O que o passado fala aos seus ouvidos que te impede de dar um novo passo, seguir para o futuro? Pensa bem nisso. Porque o grão de trigo não é plantado para germinar parcialmente. Ele precisa germinar na íntegra. Jesus não veio para morrer parcialmente. Ele veio para morrer em toda a sua divindade na cruz. E Ele não te chamou para morrer ou para viver um cristianismo parcial. Ele te chamou para viver um cristianismo íntegro, integral. Uma entrega, então, ela precisa ser genuína. Ok? Grava isso, que essa é a nossa primeira lição. A segunda lição do texto é a seguinte: o grão de trigo não é germinado fora do solo adequado. O grão de trigo não é germinado fora do solo adequado. Só há um lugar em que o grão de trigo pode germinar, em contato com o solo. Porém, não é qualquer solo. Você sabe que no processo do plantio
pode ser que o agricultor encontre dois tipos de solos, que são até os mais comuns. O primeiro deles é o solo argiloso. O que é isso? A compactação do solo argiloso dificulta a drenagem e o crescimento das raízes das plantas. Quando seco, o solo argiloso pode ficar rígido, o que prejudica o crescimento das plantas. O segundo tipo de solo é o solo arenoso. O solo arenoso tem baixa retenção de água e nutrientes. O escoamento rápido da água pode levar consigo o sal mineral e empobrecer o solo. O solo arenoso é mais suscetível à erosão. O solo arenoso tem pH ácido, o que explica o baixo teor de matéria orgânica. O solo é uma alusão óbvia da palavra e do seu coração. Eu vou repetir isso. O solo é uma alusão óbvia da palavra e seu coração. Em seu coração, melhor dizendo. Portanto, nós podemos entender que você só vai ter força para quebrar essa casca e germinar se você se dedicar à palavra. Se você viver pela palavra, se você entender a palavra, se você buscar a palavra de Deus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. E enquanto viveu nesta terra, viveu pela palavra de Deus. E às vezes nós não conseguimos perceber por que nós não conseguimos germinar. Porque talvez o solo do nosso coração ele está sendo irrigado por coisas erradas. Ou porque a nossa filosofia, a nossa metodologia, a nossa cosmovisão, ela está pautada em algo errado e não vai frutificar. Você sabe que eu não tenho nada contra coachings, não tenho nada contra pessoas que trabalham nessa área da motivação pessoal, mas se você não basear a sua vida 100% na palavra de Deus, você vai estar plantando a sua vida em um solo ou arenoso ou argiloso. Não vai produzir o fruto que o seu Deus quer para a sua vida. Afinal de contas, olha só que interessante. Se eu tenho um pai que me dá diretrizes, falando, filho, olha, a chave da nossa casa está ali, você deve limpar a sala, você deve limpar a cozinha. Se você tem um pai que fala para você o que você tem que fazer, por que você vai pedir para o vizinho dar os direcionamentos para a sua vida? É o que nós fazemos quando nós vamos para outras literaturas, para outras filosofias, para outras cosmovisões. Nós temos aqui a palavra de Deus, que veio diretamente do nosso Pai. A Bíblia é inspirada pelo Senhor, e é por ela que nós devemos viver. É pautado nela que você deve tomar as suas decisões. É pautado na Bíblia que você deve entender o que é ser cristão. É pautado na Bíblia, que você deve entender o que é ser humano. De semelhante modo, não há como crescer se a palavra de Deus não estiver inserida em nossas vidas. A palavra, sempre foi o alvo central de Jesus. Pensa comigo agora. Olha o que eu vou te falar. A palavra sempre foi o alvo central de Jesus. Se você falar assim, Jesus tinha uma bússola, Jesus tinha um norte para que seguir a palavra. Na época era o Velho Testamento, não tinha o Novo, era o Velho Testamento. Olha só que interessante. Olha o que Jesus fala sobre a palavra, ou como ele a utiliza. Olha que interessante. Jesus utilizava a palavra como fonte de autoridade. Quando confrontado por Satanás, Jesus fez uso do Antigo Testamento como fonte de autoridade. Satanás lá ofertando um monte de coisas para Jesus, o que ele falou? Está escrito. O diabo oferta, ele fala, está escrito. Assim está escrito. Então ele se utilizava da palavra como fonte de autoridade. Jesus entendia que a palavra era incorruptível. Mateus capítulo 5, verso 18. Olha o que ele diz. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, um só e ou tio. Ou seja, ele fala, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus continuará incorruptível e verdadeira. E ele ainda fala mais. Jesus utiliza a palavra de Deus como uma lei imutável. Está lá em João, capítulo 10, verso 35. Jesus utiliza a palavra como fonte doutrinária
está lá em Mateus capítulo 22, verso 29. Jesus utiliza a palavra de Deus, sabe como o quê? Como veracidade histórica. Onde está isso, pastor João? Está lá em Mateus capítulo 12, verso 40, quando ele fala, Jesus menciona Jonas, Jesus menciona Noé e Jesus menciona Adão e Eva. O que significa que esses personagens não eram seres mitológicos, eram seres humanos que realmente existiram e que realmente passaram pela situação que passaram. Então, Jesus atesta a veracidade histórica e factual da palavra. Jesus atesta ou faz menção ao criacionismo, lá em Marcos capítulo 13, verso 19, e Mateus capítulo 19, verso 4. Jesus atesta a verdade da existência de todas as coisas e da criação de todas as coisas por meio da palavra. Para Jesus, a palavra foi a força motriz que o levou até o propósito da cruz. Agora, olha só que interessante. Se a palavra contém os nutrientes, os sais minerais ideais para o nosso coração, e nós nos alimentarmos da palavra, nós vamos crescer. Você sabe por que às vezes o cristão ele tem pouca disposição, pouca convicção, pouca confiabilidade? Por que ele está tão raso? Porque está lendo pouco a palavra. Porque é a palavra que dá aprofundamento. Porque é a palavra que aumenta a fé. Porque é a palavra que alicia as suas convicções. A palavra te torna mais forte. A palavra te torna mais destemível. É a palavra. Então, se não for ela o nosso norte, se não for ela o nosso solo, se nós cairmos em outro solo, olha que existe uma condicional, a partícula C. Se cair no solo e morrer, vai dar fruto. Se nós nos dedicarmos à palavra e entendermos, nós vamos dar fruto. Guarda o que eu estou te falando. O grão de trigo não é germinado fora do solo adequado. Nós não vamos crescer. Vou repetir isso. Você não vai se desenvolver se você não tiver como solo a literatura divina. Porque a Bíblia foi deixada para que eu e você entendamos e conheçamos o nosso Deus. Amém? Terceira e última lição. O grão de trigo que germina ou que morre para produzir mais vidas. O grão de trigo germina ou morre, tanto faz, para produzir mais vidas. E aqui é a parte principal do que eu tenho para falar com vocês hoje, que Deus me levou a falar com vocês hoje. Enquanto o grão não germina, não há mais nada além dele mesmo. Olha o que eu vou te falar. Se o grão não germinar, Jesus falou o seguinte, ele fica só. Ou seja, se o grão não produz o propósito pelo qual ele existe, ele vai ficar sozinho. Eu vou repetir isso para a terceira vez, porque eu quero ser enfático. Se o grão não produz o propósito pelo qual ele existe, ele vai ficar sozinho. Jesus se utiliza desta metáfora para explicar o contexto espiritual do que ele iria proporcionar através da sua morte. Ele estava dizendo, eu vou morrer, mas eu vou morrer por um propósito maior. Sabe por quê? Olha só que interessante. Jesus tinha vida em si mesmo. O Senhor Jesus não carecia de paz. Olha para mim. Jesus não carecia de alegria. Não havia ali na Trindade falta de alegria. O Senhor Jesus não carecia de amor, porque Deus é amor e Ele está inserido na Trindade. Então Jesus não morreu porque Ele estava procurando o amor. O Senhor Jesus não carecia de santidade, porque Ele estava na eternidade, inserido na santidade com Deus. O Senhor Jesus não carecia de companhia. Ele não morreu porque Ele se sentia só. O Senhor Jesus é pleno com o Pai, mas morreu para que a vida que Ele compartilha com o Pai seja compartilhada também com o mundo.
Então, da mesma forma, Ele te chama para que a vida que está inserida em você seja compartilhado com outras pessoas, com os parentes que você ama, com os seus vizinhos, no seu trabalho. Ou seja, se você se entregar ao Senhor e morrer para os seus próprios desejos, morrer para si mesmo, o que vai crescer em você vai ser de tal forma poderoso, de tal forma envolvente, que você vai compartilhar a vida em abundância com outras pessoas. Uma espiga de trigo pode ter entre 15 e 20 espiguetas, cada uma com 2 ou 3 grãos. Se o trigo não morrer, vai ficar sozinho. Mas se ele entrar no processo que lhe foi instituído pela natureza, entrar no solo, germinar, ele vai produzir outros novos trigos, ele vai produzir uma plantação gigantesca. O que Cristo está falando sobre si mesmo é: se eu ficar, eu sou pleno em mim mesmo, eu tenho vida em mim mesmo, eu sou santo em mim mesmo, mas se eu continuar do jeito que eu estou, sem a morte, sabe o que vai acontecer? A vida que está em mim não será compartilhada. Então, quando Cristo olhava para a cruz, um dos objetivos dele seguir para a cruz não é só porque ele te amava, é mais do que isso, é porque ele sabia que você precisava ser inserido, a solidão precisava da companhia, o ódio precisava do amor, o rancor precisava do perdão, e ele correu para a cruz para morrer, para que tudo pudesse ser compartilhado comigo e com você. E da mesma forma é com a sua vida. Não sei se você já olhou para si mesmo no espelho e falou qual é o propósito para esse ser que está ali. Será que o propósito desse ser que eu vejo no espelho é simplesmente chorar, sofrer, viver de angústia, viver de rancor, e vou morrer? Essa é a minha história. Cristo quer que você entenda que quando você olha para si mesmo, Cristo tem um projeto que por meio de você ele vai abençoar mais pessoas. Se você morrer, a morte aqui, queridos, não é a morte física, porque a física já foi cumprida por Jesus. A morte aqui simboliza a sua entrega genuína. Se você se entregar verdadeiramente, sabe o que vai acontecer? Mais pessoas vão se achegar ao Evangelho, a colheita vai ser maior, porque os dons e as dádivas de Deus recairão sobre você. Você vai ser um multiplicador da cruz, você vai ser um discípulo. Mas se nós continuarmos na nossa vida egoísta, se nós não entregarmos o nosso coração a Deus, se nós ainda desejamos, infelizmente, às vezes, no nosso coração, nós desejamos conciliar, colocar em igual patamar a vida passada, a vida pregressa e o mundo, e o futuro que Deus tem para nós. Se nós tentarmos conciliar, não haverá germinação. Deus só vai produzir na sua vida se você se entregar de tal forma que não tenha absolutamente mais nada de você, mas tudo dele. Porque a vida vem dele, quem dá o progresso é ele, quem dá o crescimento é ele. Nós cultivamos, nós enterramos, mas a chuva vem do céu. Agora pensa quantas pessoas não podem ser transformadas através dos seus dons. Aí você fala: pastor João, mas parece que eu não tenho dom. Você tem dom, há um dom para você, mas você precisa morrer para si mesmo, para que o dom floresça. Ah, mas pastor João, parece que eu não consigo orar. Consegue sim, porque Deus não vê a grandeza ou a beleza das palavras, mas a pureza de cada verbo que sai da sua boca. Mas precisa ser genuíno, precisa ser genuíno. E você sabe dentro de você o que precisa morrer para que Cristo nasça. Você sabe o que precisa morrer dentro de você para que Cristo nasça. Porque eu sei. E às vezes, o velho João, queridos, o velho homem, ele é insistente. Eu já vi uma frase, peço perdão, não sei quem falou isso para mim, falou assim, que o batismo é a representação da nossa morte para essa vida. E uma pessoa falou assim, eu fui lá, fui batizado, desci as águas, morri para o mundo, que é essa simbologia, morri para o mundo e nasci para Cristo. Aí a pessoa falou, mas não é que o bendito do velho homem parece saber nadar? Você vai lá, afoga, o bichinho volta. E ele é meio marceneiro, porque você crucifica ele, lá ele sai do prego, ele quer tomar o centro do seu coração de novo. O cristão,
quando entende a proposta do Evangelho e morre para si mesmo, transforma a vida de muitos outros ao redor da sua própria vida. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Olha a proposta da morte para si mesmo. Romanos 12:1. Você precisa morrer para si mesmo. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mateus capítulo 16, versos 24 a 25 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a vida, aqui é maravilhoso. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas por que é tão difícil assim morrer? Pensa um pouquinho agora, vou tirar alguns minutinhos. Por que é tão difícil morrer? Para a nossa angústia, para o nosso ódio. Por que é tão difícil morrer para a nossa falta de perdão? Por que é tão difícil? Pensa aí, por favor. Por que você acha que é tão difícil a gente abrir mão? Eu sei que existe um João aqui dentro. Pensa num João que todo dia bate a porta. Dentro de mim, às vezes, tem um trigo que todos os dias ouve a voz de alguém e falou: você devia ter continuado como grão. Olha quanta dor você teria poupado para a sua vida. Se você continuasse como grão, João, você ia estar tranquilo agora. Se você tivesse continuado como grão, talvez uma hora dessa eu estaria numa pista de skate, que é o que eu fazia. Ou se eu tivesse continuado como grão, Ricardo, talvez eu estivesse na canoagem, que é o que eu fazia. Eu só não posso mais voltar para a canoagem, porque a minha esposa derrubou a mãe do rapaz lá, que ela foi nadar junto, virou o barco, eu fiquei com vergonha. Ela acha que é chamado ministerial. Eu falei: amor, não é chamado ministerial, não. Brincadeira. Mas é verdade. Te amo, viu? Anotado. Mas por que é tão difícil assim a gente morrer para essa vida? O diabo, eu estava conversando com a Alice, o diabo ele conseguiu nos convencer de uma coisa. O diabo, isso ele já conseguiu. Ele conseguiu colocar na mente de todo cristão que essa vida aqui tem mais a oferecer do que o céu. E que a cosmovisão dessa vida tem mais a oferecer do que a cosmovisão divina. Porque elas batem de frente, viu? Leia o que a Bíblia fala sobre sociedade. Leia o que a Bíblia fala sobre casamento. Leia o que a Bíblia fala sobre amizade. Leia o que a Bíblia fala sobre lealdade. Leia para você ver o que a Bíblia fala sobre felicidade. Leia e veja o que a Bíblia fala sobre realização. E depois escute, só ligar a TV e veja o que o mundo vai falar sobre realização. O mundo vai falar que você não deve ser, você deve ter. O mundo vai falar que para você ser feliz você precisa comprar. O mundo vai falar que para você ser feliz você precisa se destacar. Você percebe que as filosofias batem? Eu já vou encerrar, mas eu quero deixar agora alguns textos para vocês. Olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 9 a 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Sobre sua vida antiga. E sobre quais são os valores que você identifica lá que você não consegue mais morrer e viver o plano de Deus. Olha o que ele fala. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 9 a 17 diz: porque se o mistério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Então ele está falando sobre os 10 mandamentos e a aliança da graça de Cristo, a morte de Cristo, o sangue vertido que gerou a nova aliança. Então ele está fazendo essa comparação, bom? Está falando com os crentes em Coríntios. Ele continua:
Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por quê? Se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aí ele vem aqui, o verso-chave, verso 13, olha que interessante. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que ele está dizendo o seguinte, ó, por que o Moisés usava o véu? Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, a gente vê que Moisés usava o véu, e a gente fica maravilhado, falar porque o rosto dele ele descia do Sinai. O rosto dele estava iluminado. E os irmãos olhavam para ele no pé do Monte Sinai e não conseguiam vê-lo. Então ele tinha que colocar um véu para que assim eles pudessem conversar com Moisés. Ok, isso foi da primeira vez. Mas se você dar uma olhadinha e reparar no que diz 1 Coríntios 3,13, fala que essa glória estava se desvanecendo, ela estava sumindo. Então, a partir de um tempo, Moisés não usava mais o véu, porque a glória era praticamente, atrapalhava a visão. Ele usava o véu, sabe por quê? Porque ele tinha medo que os irmãos percebessem que aquela luz que estava irradiando o rosto dele estava o quê? Sumindo. De semelhante modo, queridos, Moisés percebeu que a glória de Deus se desvanecia com o passar do tempo e usou o véu com medo de seus seguidores perceberem que a glória já não era mais a mesma. De semelhante modo, nós não queremos morrer para Cristo, porque temos medo que a vida pregressa, a vida anterior, tenha mais glória daquela que virá. Esse é o maior medo do cristão. Eu vou me entregar para algo que eu não sei o que vai gerar. Eu vou morrer para as minhas amizades do mundo. Eu vou morrer pelo meu antigo estilo de vida. Eu vou morrer pelas maneiras que eu usava para adquirir dinheiro, porque eu adquiria dinheiro de maneira injusta. Só negava um monte de coisa, agora eu vou ter que pagar tudo. Eu sou um homem, imagina, nunca fui um homem de uma mulher só, tinha 5, 6, 7, e agora eu vou ter que ter uma mulher só. Eu fui uma pessoa que eu era como um pássaro, eu voava, viajava para todos os lugares, fazia tudo aquilo que eu queria, e agora eu vou ter que ficar indo na igreja. Só que nós nos esquecemos daquilo que o texto diz. O apóstolo Paulo deixa bem claro, ó, Moisés tinha medo de que o povo percebesse, mas ele não entendeu que a glória da antiga aliança tinha que desaparecer, para que a glória da nova aliança feita por meio do sangue de Cristo Jesus renascesse. Eu vou pedir para você ficar de pé. A entrega genuína pode transformar. A entrega a Cristo Jesus vai te transformar. Ela vai gerar algo maior que você não esperava. Ela vai gerar uma vida melhor que você não esperava. Ela vai produzir frutos que você não esperava. Sabe o que eu fico imaginando? Cristo na glória, na eternidade, quando ele estava lá com o Pai. Ele já projetou, olha que interessante, a gente acha, olha que interessante, nós achamos que a crucificação, ela veio porque houve algo errado no caminho da criação. Deus criou, infelizmente o homem pecou. Vai lá em Apocalipse. Lá fala que o cordeiro foi morto antes, o cordeiro se entregou, antes da fundação do mundo. Antes de eu, antes de você, antes da humanidade pecar, Deus já tinha convicto o projeto que Ele tinha para te resgatar. E às vezes eu fico pensando, né, tadinho do diabo, ele tentou demover Cristo nosso Senhor, tirar do coração de Cristo um propósito que já era eterno. Nada, por isso que Cristo é o plano A de Deus. Deus nunca teve plano B para a humanidade e para você. Aleluia!
Porque Cristo jamais abriria mão de você e daquilo que Ele queria compartilhar na cruz com você, que é vida. Agora, da mesma forma, o plano continua em você. Porque Deus tem um projeto para a sua vida. E um projeto, primeiro, de transformar o seu coração, de transformar a si mesmo, de transformar a sua cosmovisão, os seus valores, de tirar valores efêmeros para colocar valores eternos, de tirar valores materiais para colocar valores espirituais. Deus tem um projeto para você, você talvez olha para si mesmo no seu espelho, não espera que exista algo para você. Na eternidade já havia um plano que conta com você do jeito que você é, com as suas dores, com a sua idade, com a sua enfermidade, com o seu tom de pele, com o dinheiro que você ganha, o ser que você é, há um plano para você. Então para de se diminuir e olhar para dentro e falar, eu não consigo, quem disse que você não consegue? Aliás, é melhor falar a verdade, você não vai conseguir, quem vai conseguir é o Espírito Santo que habita em você. Então eu peço para você abrir mão, deixa a vida passada ir embora. O que essa vida te trouxe de benefício? O que essa vida te trouxe de benefício? Abre mão. Eu vou te falar uma coisa, a sua vida pregressa ao Evangelho, ela está cheia de feridas, ela está cheia de traição, ela está cheia de medos, porque é a única coisa que o ser humano conseguiu produzir, olha Gênesis 3, a única coisa que nós conseguimos produzir com nós mesmos, quando nós assumimos a gerência, porque é isso que acontece em Gênesis 3, a humanidade assume a gerência do mundo. E olha o que você, olha o que eu, olha o que nós produzimos: medo, morte, traição, desilusão. Então não serve de nada. Mas a nova vida em Cristo Jesus. Ah, a nova vida em Cristo Jesus. Pensa assim. Pensa assim, Léo. Na eternidade, Deus falando assim, vocês vão ver o que eu vou fazer com a vida do Léo. Pensa assim, que eu vou fazer com a vida do Rodrigo. Ah, o que eu vou fazer com a vida do Daniel. Vocês não sabem o que eu vou fazer com a vida do Rafael. Vocês não sabem o que eu vou fazer com a vida da Raquel. Algo grandioso. Aí você fala, Deus, o que o Senhor está esperando para que essa grandiosidade aconteça em mim? Ele está esperando você morrer. Está esperando você abrir mão do que você acha, das suas convicções, dos seus pormenores, da sua cosmovisão. Ele só está esperando isso. E ele está como um pai. Ele está como um pai que está vendo o bebezinho começar a dar os primeiros passos. Porque se existe algo maravilhoso, é quando um pai se ajoelha e os filhos vêm correndo em direção a ele, ele abraça. Deus só está esperando você aprender a andar espiritualmente, para você correr em direção a ele e abraçar você com braços de amor. Mas isso tem nome. Vou chamar a Carol, vem aqui, amor. Isso tem nome. Isso se chama rendição.